Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveiro e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quantidade de movimento e impulso. E esse pessoal resolver 4 exercícios bem facinho sobre quantidade de movimento, certo? Bem, vamos falar um pouquinho sobre o que seria essa quantidade de movimento, né? Quantidade de movimento, só para a gente poder iniciar nosso aplicativo aqui, certo? Nada que é mais que é aquilo que define, como o próprio nome já fala, o movimento de um objeto, certo? Então a gente tem duas grandezas que definem o movimento, que é a massa e a velocidade na qual ele se encontra. Nós sabemos, né, que a massa ela influencia. Por quê? Por causa que ela está relacionada com o estado de equilíbrio, a chamada inércia do objeto. Então ele tende a permanecer num certo estado conforme a sua massa, né? Conforme a quantidade de matéria envolvida, porque ela tende a resistir a mudanças de velocidade, chamadas mudanças de estado de equilíbrio. A gente vai ver isso lá nas leis de Newton. E a velocidade na qual o objeto se encontra, né? Então essas duas grandezas elas influenciam naquilo que a gente chama de quantidade de movimento. A gente percebe que a quantidade de movimento ela é vetorial, certo? Então, por isso ela é vetorial devido à velocidade, porque a velocidade é vetorial e a massa acaba sendo escalar, ok? Quantidade de movimento, certo? Ela é medida em quilogramas por metro por segundo, certo? Quilograma por causa da massa e metro por segundo por causa da velocidade em metros por segundo, beleza? Então, gente, vamos resolver dois exercícios muito simples aqui, ó. Eu vou resolver primeiro esse aqui, que é mais sossegadinho, depois eu vou partir para aquele outro aqui. Esse exercício aqui, ele fala o seguinte para nós. Ele diz o seguinte, estadual lá do Ceará, fala assim. No instante que uma bola de meio quilo atinge o ponto mais alto, né, então, ó, no instante que uma bola de meio quilo atinge o ponto mais alto, após ter sido lançada verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, seu momento linear tem módulo de... Vejam, né? A palavra quantidade de movimento também ela pode ser traduzida como momento linear, são sinônimos, certo? São sinônimos. Então a gente pode dizer nessa situação que aqui, né, a quantidade de movimento ela vai ser a massa vezes a velocidade, correto? Só que ele está pedindo para mim a quantidade de movimento quando ele atinge o ponto mais alto, certo? Então essa é a característica. Então é quando ele atinge o ponto mais alto. Ou seja, nesse ponto mais alto, eu sei que a velocidade ela é zero, certo? Ou seja, qualquer número multiplicado por zero vai ser zero, certo? Então isso aqui seria no ponto mais alto, certo? E se eu quisesse saber a quantidade de movimento, por exemplo, no lançamento, eu poderia calcular também, certo? Que é só pegar aqui e multiplicar pela velocidade, ou seja, 0,5 vezes 10, ou seja, 5 quilogramas metros por segundo. Esse aqui seria no lançamento, ok? Então seria no lançamento, beleza? Então seria a quantidade de movimento no alto e no lançamento nesse caso. Como ele está pedindo lançamento, melhor dizendo, no ponto mais alto, então alternativa C, 0. Beleza? Bem tranquilinho o exercício, né? Agora vamos fazer um exercício um pouquinho mais elaborado, olha aqui, ó. Então, ele pede para nós aqui uma outra ideia. Vamos só copiar aqui esse exercício, colocar para cá, né? Então ele fala o seguinte para nós, ó. Um corpo de massa igual a 2 kg desenvolve em movimento segundo a função horária. S igual 10 mais 3t mais 2t ao quadrado. Calcule a quantidade de movimento desse corpo quando esse corpo estiver no instante 2 segundos. Certo? Beleza. Vamos lá.
Para eu poder calcular a quantidade de movimento, eu preciso da massa e da velocidade. A massa ele me deu 2 kg. Mas percebam que a velocidade ele não me deu, certo? E aí qual é o chabu do negócio, né? O nosso grande problema é que essa velocidade ela está em função, está em forma de função horária, certo? Ou seja, a velocidade ela depende do tempo, né? Então é a chamada função, então ela vai ter uma função horária da velocidade, certo? Então é isso que eu tenho aqui. E ele descreve isso aqui. Se vocês observarem, né? Ó, a gente vai defender isso aqui tá com cara de quê? Né? Isso aqui, se vocês pegarem essa equação, está com cara de move, né? Movimento uniformemente variado. E se vocês lembrarem disso aqui, né? Eu vou ter que lembrar lá da escolinha, lá do que a gente estudou já anteriormente, nas videoaulas. Isso aqui está com cara de ser movimento uniformemente variado. E se você pegar a equação, por exemplo, lá da função horária da velocidade, melhor dizendo, função horária da posição, tu vai ter isso aqui. Então o que que acontece? Eu consigo analisar o seguinte: se eu comparar a equação mãe, que é essa de cima, certo? Que é essa aqui, com essa que ele me deu no exercício, que é essa 10 mais 3t mais 2t ao quadrado, certo? Eu vou ter a seguinte ideia. Primeiro, eu consigo tirar algumas informações daqui. Eu consigo tirar a informação, por exemplo, ó, eu consigo tirar a informação da posição inicial, eu consigo tirar a informação da velocidade e eu consigo tirar a informação da aceleração. Aí você pergunta assim, mas para que eu vou querer isso? Eu vou querer isso para eu poder calcular a velocidade, porque a velocidade eu posso utilizar uma outra função. Já que eu estou trabalhando com função horária de move, eu posso calcular a velocidade, que eu preciso no qual da velocidade inicial e da aceleração, certo? Então eu tenho o seguinte: o tempo vale 2 segundos, que é a informação que ele me deu. A velocidade inicial vale quanto? É só eu comparar com a equação de cima. A gente já fez isso várias vezes, né? 3 metros por segundo. E a aceleração, eu sei o seguinte, que a aceleração dividida por 2 é igual a 2, ou seja, a aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Correto? Então agora é só eu substituir aqui, ó. Só substituir. Então nós vamos ter o seguinte, né? Então vamos ter o seguinte, que velocidade vai ser igual a 3 mais 4 vezes 2. Ou seja, se eu resolver isso aqui, né? Aqui vai ficar 8, 8 mais 3, 11. Então quer dizer que o objeto, né, o nosso corpito, ele vai estar com uma velocidade de 11 metros por segundo no instante 2 segundos. Certo? Beleza? E aí, com essa informação, eu calculo, né, a quantidade de movimento. Vamos lá, vamos calcular essa quantidade de movimento. Então, ó, a quantidade de movimento vai ficar o seguinte: massa, que é 2, vezes a velocidade, que é 11. Ou seja, 22 km por metro por segundo. Tá aí. 22 kg por metro por segundo. Aí, essa é a quantidade de movimento associada a esse corpo. Beleza? O exercício de comparação.